Batseba, esposa de Urias e mãe de Salomão, exerce um papel fundamental na história do rei Davi, marcada por pecado e consequências profundas. Sua trajetória levanta questões sobre responsabilidade e moralidade, desafiando as percepções tradicionais de vilania e vitimização. O episódio envolvendo Davi e Batseba expõe dilemas complexos sobre transgressão e culpa, com o papel de Batseba sendo amplamente discutido. Alguns a enxergam como vilã, enquanto outros a consideram uma vítima nesse trágico evento. A história de Davi e Batseba evidencia um evidente abuso de autoridade, com Davi tomando para si uma mulher casada, aproveitando-se de sua posição como rei. A narrativa bíblica não isenta Davi de culpa, e retrata Batseba como uma vítima dessa circunstância, sendo colocada em uma posição de vulnerabilidade frente ao poder do monarca. A relação entre Davi e Batseba revela a complexidade do poder e da exploração. Mesmo sendo rei, Davi cometeu falhas graves que impactaram profundamente sua vida pessoal e familiar. Contudo, a história de Batseba não termina nesse ponto. Batseba teve um papel decisivo na ascensão de Salomão ao trono de Israel, especialmente ao apoiar Davi contra a conspiração de Adônias. Sua trajetória revela a graça divina em ação, mesmo diante das falhas humanas, demonstrando como ela superou seu passado para garantir o futuro de seu filho como rei de Israel. Além de garantir o futuro de Salomão, Batseba também desempenhou um papel influente na corte de Israel. Sua sabedoria e influência foram essenciais para moldar a linhagem real e consolidar o reino sob o comando de seu filho. Esse aspecto de sua história, muitas vezes esquecido, revela uma mulher que, apesar das circunstâncias adversas e das tragédias pessoais, conseguiu se reerguer e agir com determinação e estratégia. A trajetória de Batseba também nos convida a refletir sobre como o poder e as decisões pessoais de figuras influentes podem afetar profundamente a vida dos outros. Embora seu papel inicial na narrativa bíblica seja muitas vezes associado à vítima de uma relação de poder desequilibrada, sua vida posterior mostra uma figura complexa, resiliente e ativa na política do reino. Assim, a história de Batseba não é apenas sobre traição e arrependimento, mas também sobre redenção e superação. Ela se ergueu além das sombras de seu passado, desempenhando um papel essencial na continuidade da casa de Davi e no reinado de Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria. Essa jornada de queda e elevação faz de Batseba uma figura fascinante, que desafia interpretações simplistas de sua moralidade. A complexidade de Batseba vai além da dicotomia entre vítima e vilã. Sua história nos mostra que, apesar das circunstâncias de exploração e abuso de poder, ela soube transformar suas adversidades em oportunidades de ação e influência. Como rainha-mãe, Batseba teve um papel crucial na corte de Israel, orientando e protegendo Salomão, ajudando a consolidar seu reino e mantendo a estabilidade política em tempos turbulentos. Além de sua influência política, sua presença na narrativa bíblica também reflete temas de perdão e restauração. A graça divina, mesmo diante de situações marcadas por pecado e traição, permeia a história de Batseba. Ela se tornou não apenas uma peça-chave no cumprimento do plano de Deus para Israel, mas também um símbolo de como o arrependimento e a redenção podem levar a uma nova fase de propósito e dignidade. Por fim, a história de Batseba continua a ser uma narrativa poderosa que convida à reflexão sobre justiça, poder, moralidade e o papel das mulheres em uma sociedade dominada por homens. Ela nos lembra que mesmo as figuras envolvidas em situações moralmente ambíguas podem ter trajetórias de transformação e redenção, mostrando que a graça pode operar de formas surpreendentes, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história de Batseba é, portanto, um exemplo claro de como as narrativas bíblicas podem desafiar nossas percepções sobre culpabilidade e redenção. Longe de ser uma figura passiva, Batseba emerge como uma mulher de grande resiliência, cuja influência moldou a história de Israel de maneira profunda e duradoura. Embora tenha sido inicialmente vítima de um grave abuso de poder, ela não permaneceu definida apenas por esse evento. Sua jornada mostra que o destino de uma pessoa não é determinado apenas pelas circunstâncias que ela enfrenta, mas também pelas escolhas e ações que faz depois dessas provações. Ao apoiar a ascensão de Salomão ao trono, Batseba garantiu que a linhagem de Davi continuasse cumprindo uma promessa divina que influenciaria o futuro de Israel.
Sua inteligência política e capacidade de manobra foram fundamentais nesse processo, demonstrando que ela não apenas sobreviveu às suas adversidades, mas também prosperou e garantiu um legado duradouro. Além disso, o fato de Salomão ser conhecido como o rei mais sábio de Israel também pode ser um reflexo da influência de Bat-Sebá em sua criação e desenvolvimento. Como mãe, ela provavelmente desempenhou um papel formativo na vida de seu filho, ajudando-o a se tornar o governante que lideraria Israel com sabedoria e discernimento. A trajetória de Bat-Sebá, portanto, vai além de uma história de pecado e arrependimento. É uma história de restauração, poder feminino e fé. Ela mostra como Deus pode usar até mesmo as situações mais sombrias para realizar seus planos, e como pessoas aparentemente quebradas podem ser transformadas em agentes de mudança e propósito divino. Bat-Sebá também nos ensina sobre a natureza do perdão e da superação de erros. Mesmo diante de um escândalo envolvendo o rei Davi, ela conseguiu transcender seu papel de vítima, encontrando um caminho de dignidade e influência. Sua capacidade de perdoar, de seguir em frente e de abraçar o plano divino demonstra uma fé silenciosa, mas poderosa, que a ajudou a superar as tragédias e construir um futuro sólido. A redenção de Bat-Sebá não se limita apenas à sua sobrevivência pessoal, mas à contribuição que ela fez para a continuidade da linhagem messiânica. Como mãe de Salomão, seu nome está diretamente ligado ao plano de Deus para Israel, sendo ela uma figura essencial na genealogia de Jesus, conforme registrado no Novo Testamento. Essa conexão torna sua história ainda mais rica, pois mostra que, apesar das falhas humanas, Deus pode utilizar todas as pessoas e circunstâncias para realizar sua vontade. O impacto de Bat-Sebá atravessa gerações, não apenas como uma personagem bíblica envolvida em uma narrativa de traição e poder, mas como uma mulher que soube se posicionar estrategicamente, garantindo o futuro de seu filho e da nação. Sua presença na história de Israel, embora muitas vezes subestimada, revela uma mulher de força, coragem e sabedoria, cujo legado ecoa por toda a história bíblica. Em última análise, a história de Bat-Sebá nos desafia a ver além das aparências e dos julgamentos superficiais, a entender que a redenção é um processo contínuo e que a graça divina pode se manifestar em meio a situações mais complicadas e moralmente ambíguas. Ela nos convida a refletir sobre como o perdão, a restauração e a fé podem transformar vidas e, por extensão, impactar o destino de uma nação. A história de Bat-Sebá é uma poderosa lição sobre redenção, superação e como Deus pode transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis em um propósito maior. Sua trajetória nos lembra que ninguém é definido pelos erros do passado, e que com fé e coragem podemos reconstruir nossas vidas e deixar um legado duradouro. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre temas bíblicos e também orações para as diversas áreas da nossa vida, podemos aprender muito com esses personagens bíblicos que nos ensinam lições valiosas para a vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este com seus amigos. Vamos juntos explorar as riquezas da Bíblia e crescer na fé.